Irmãos, boa noite. O título é isso aqui, a visão do casamento, baseado no livro de Efésios. Tanto que o versículo que está aqui embaixo é um versículo que já aperta os homens, baseado já no próprio versículo, Efésios capítulo 5, versículo 25. E eu acredito que todos nós estamos aqui querendo ganhar mais experiências conjugal. Você pode estar bem com a sua esposa, bem com o seu marido, está sem conflito, sem crise. Outros possam estar aqui com conflitos interiores, crise interior. Talvez você esteja apostando nesta comunhão, neste evento, para você talvez reatar, fazer as pazes com o seu cônjuge, conversar, avançar, talvez. Talvez você está passando um momento difícil no seu casamento, não sei. Então, existem várias pessoas, vários momentos aqui. Eu acredito que um pouco da experiência com o aspecto espiritual vai nos ajudar bastante, tá bom? Esse versículo de Efésios 5, 25 fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então os maridos fiquem com esse versículo na cabeça. Falar sobre a visão do casamento, mas eu queria ler Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19, que diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra da penha, o caminho no navio no meio do mar e o caminho do homem como uma donzela. O irmão aqui do Provérbios, ele traz 3 coisas que são maravilhosas demais para ele. E a 4ª ele não entende. O caminho da águia no céu. Imagina a águia viajando e traçando um caminho. É isso que ele quer dizer. O caminho da cobra sobre a penha. É o caminho da cobra sobre a pedra. Aqueles que forem em Israel sabem o que eu estou dizendo. É muita pedra. Então quando a serpente passa na pedra, ela deixa um rastro na pedra. Então, o sábio de Provérbios não entendia isso aqui. E o caminho do navio no meio do mar. E antigamente não tinha bússola. Mas uma 4ª coisa o deixava encafufado, intrigado, que era o caminho do homem com uma donzela, o casamento. O caminho do homem com a donzela, o casamento. E Efésios capítulo 5, versículo 25, 32 e 33, traz um desfecho falando que o casamento é um grande mistério. Como eu havia dito, o homem e a mulher é um grande mistério. São 2 pessoas completamente diferentes, é um grande mistério. O nosso Senhor, Jesus Cristo, para nos ajudar hoje, quando ele queria ensinar, ele usou figuras, imagens, para aprofundar o seu conhecimento. Por exemplo, quando ele quis falar sobre a igreja, o impacto da igreja no mundo, ele falou assim: vós sois a luz do mundo. Então, usou essa ideia da luz. Quando ele falou do quesito em relação à palavra sendo misturada e envolvida com várias coisas, ele usou: acautelai-vos dos fermentos dos saduceus e fariseus. Ele usou o fermento. Né? Engraçado. Quando ele quis explicar sobre a humildade, ele não pegou um erudito da época, os sábios, para explicar. Ele pegou simplesmente uma criança, colocou no colo e falou: se vocês quiserem entrar no reino dos céus, faça como essa criança. Seja simples como essa criança. Ele também falou deu uma advertência para a igreja, então, sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra, ou seja, utilizou mais uma figura. Então, o próprio Senhor Jesus utilizou várias figuras para aprofundar conhecimento. Então, figuras resumem discursos. Imagem resume palavras. Você cria uma imagem, você entende o que o sábio queria falar. Eu quero apresentar para os irmãos aqui, para os casais, os convidados, 6 imagens, 6 figuras que retratam ou nos ajudam a explicar e a entender qual a visão do casamento. No mundo secular, que existem pessoas que tentam explicar. Por exemplo, John Gray escreveu o livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. É um livro que vendeu milhares de cópias. Alan e Barbara Pierce escreveram 2 livros. Por que os homens mentem e as mulheres choram? Walter Rizzo escreveu outro livro,
Ele escreveu, também Alan e Barbara Pisa, esse casal, escreveram Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Tentando explicar isso. Para o homem é sexo, para a mulher é fazer amor. E Walter Rizzo, por que o homem é a razão e a mulher é a emoção? São livros clássicos que venderam milhões de cópias aí, na tentativa de explicar a relação conjugal, o casamento. Também são temas chamativos e temas provocantes para dizer uma coisa, irmãos. Para dizer que homem e mulher são diferentes. O homem é diferente da mulher e vice-versa. Por mais que forças estranhas na atualidade querem dizer o contrário. Reafirmamos aqui, com base na Bíblia, na palavra de Deus, que o homem tem uma característica, a mulher tem outra característica. E todas as vezes que esses dois tentarem um fazer o papel do outro, se dão mal. Em todos os aspectos. Na força, na emoção, na razão, adoecem, depressão, as doenças da alma. Por exemplo, tem vários mitos que surgem em relação ao casamento. Minha alma gêmea, conversa. Não existe alma gêmea. Eu já disse, repito, duas pessoas complexas, diferentes, criadas de maneira diferente, com gosto diferente, vício diferente, vontade diferentes, essas pessoas se unem. Não são almas gêmeas. E a Bíblia, e eu procurei por alma gêmea na Bíblia, não tem. Outro mito. Para cada pé torto tem uma bota torta. Conversa. Tanto o pé é torto como a bota é torta. O pé não é certo e nem a bota é certa. É outro mito. Não existe. E o pior é esse. Eu estou esperando alguém porque eu estou pronto ou estou pronta. É o pior. Porque quando você parte desse princípio, eu quero me casar com alguém esperando alguém porque eu estou pronto. Eu sinto dizer, você não vai encontrar ninguém pronto. E o pior ainda, porque mostra o seu estado de egoísmo. Eu estou pronto. Eu quero arrumar uma mulher, no meu caso um homem, que faça os meus desejos, que me sirva. É errado. Eu sinto dizer, mulher, se você está procurando um homem pronto, você não vai achar e nunca vai casar. E se você está esperando, se você estiver esperando que seu marido fique pronto, eu sinto dizer, ele não vai ficar pronto. Ele vai ficar mais experimentado, mais paciente, mais longânimo, mais amoroso, mais pronto, jamais. Não vai ficar pronto. E se o homem espera uma mulher pronta, sinto dizer também, não existe essa mulher. Vai encontrar sim, ao longo da experiência conjugal, uma mulher mais experiente, mais sábia, mais amorosa. Mas uma mulher pronta não vai encontrar. Então, cuidado com os mitos. Cuidado com essas lendas aí, tá bom? Para que a gente não estrague a nossa relação. E, concluindo a introdução, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículos... 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 a 10, eu não vou ler. Lá fala do mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade fala que já opera hoje de maneira extraordinária e sofisticada, diferentemente do que lá atrás. Ele já operava, mas hoje muito mais, porque hoje tem algo que é a tecnologia operando por trás de tudo isso. Então o mistério da iniquidade já opera hoje, tem desgraçado relacionamentos, destruído relacionamentos. Essa tecnologia, o mistério da iniquidade, tem tentado a todo tempo desmasculinizar o homem. Desmasculinizar, para tornar o homem um boçal, um Zé Ninguém, um coitado. É uma ideologia forte e muitos jovens homens têm caído e se apossado dela e enfeitiçado por essa ideologia. Fruto do mistério da iniquidade que já opera hoje de maneira extraordinária e sofisticada. Nós precisamos, nós que temos um pouquinho mais... Por que eu te falo um pouquinho mais de sabedoria? Porque nós temos contato com a palavra de Deus. Nós não podemos cair nessa enrascada.
Nós como homens, temos um papel importante, a mulher como mulher tem um papel extremamente importante. E um casamento, para ele começar a caminhar bem, a mulher tem que fazer o papel dela e o homem tem que fazer o papel dele. O primeiro segredo para um casamento passar alguns anos é renúncia. Você tem que ter essa palavra no seu vocabulário, renunciar em prol do outro. É me consagrar para o outro. É os meus olhos, eu não olhar minha vida com os meus olhos, mas olhar minha vida com os olhos do meu cônjuge. Para tentar descobrir e entender os desejos do meu cônjuge. Imagine, duas pessoas, homem, mulher. Homem, eu quero olhar com os olhos da minha esposa. Mulher, eu quero olhar com os olhos do meu marido. Puxa, esse casamento é fantástico. É um casamento maravilhoso. Vamos falar sobre isso mais tarde. A primeira figura que eu quero trazer sobre o casamento é engraçado demais. E essa figura veio na minha cabeça porque eu ultimamente estou viajando muito. E certa vez eu estava viajando para o exterior, aquelas malas de 32 quilos. Já viu? Hoje não pode mais. Aquelas malas. Hoje no máximo é 23 quilos. Se você quiser viajar com 32, tem que pagar caro. Mas na época podia. Então aquele trambolho de 32 quilos. Agora imagine você, marido e mulher, uma mala de 32 quilos, pesada, sem alça e sem rodinha. Imagine. Aí por quê? Eu estava viajando, cheguei no país de origem, a mala, e quebraram a minha mala. E aí, meu amigo? Pegava de um lado, a bicha caía do outro. Pegava de um, caía do outro. Pegava, não conseguia. O meu amigo teve que me ajudar. Aí os dois carregando a mala de 32 quilos. Difícil. O casamento. Muitas das vezes, para nós termos a visão do que é o casamento, precisamos entender que o casamento parece uma mala pesada e sem rodinha. Porque quando nós casamos, cada um tem o seu enxoval. A esposa prepara o seu enxoval, põe na mala. O marido prepara o seu enxoval, põe na mala. E os dois desembocam para o docilar. Quando chega no docilar, desmonta as malas e começa a colocar no guarda-roupa. Aí surge um problema. Muita quinquilharia começa a surgir. E não tem onde colocar mais. O que são as quinquilharias? O que eu acho, o que eu herdei, as tradições que eu herdei da minha criação, a minha criação, tudo que me envolve eu trouxe para o meu relacionamento, ambos, marido e mulher. E aí quando a gente olha, muitas coisas que eu trouxe para essa relação, eu chateio o meu cônjuge, eu trago insatisfação para o meu cônjuge. Porque todo meu enxoval eu trouxe para o meu lar, meu docilar. E aí a gente começa a trazer coisas para essa relação. E essa mala fica demasiadamente pesada, sem rodinha, difícil de transportar, difícil de suportar. Para nós termos a visão do casamento, nós precisamos esvaziar essa mala. Ela vai continuar sem rodinha e vai continuar sem alça. Mas para ficar mais fácil para transportar, você precisa esvaziar essa mala. Senhor Jesus. Casar, para permanecer casado ou ficar casado, é a capacidade que você tem de aceitar o outro. É de aceitar o outro. É de renunciar muita coisa em prol do seu cônjuge. Existe um ditado que diz, é a arte de engolir sapos e vomitar diamantes. Esse é o aspecto da mala. Você quer permanecer casado? Então aprenda a engolir sapos da sua esposa e devolve diamantes. Esposa, você quer continuar casado? Aprenda a engolir sapo do seu marido e vomitar diamantes. Casamento. Olha, estou imaginando uma mala pesada aí? Estou imaginando como é que é? Esse, para você começar a ter a visão do casamento. O segundo segredo para conviver bem e ter a visão do casamento, você vai olhar para a vida com os olhos do seu cônjuge, já disse isso aqui. Você não vai perguntar o que ele tem que fazer para te agradar, isso é um erro. As pessoas da atualidade já casam no fracasso. Casam por interesse, com um contrato assinado. Eu quero casar com a fulana para ela me agradar, fazer os meus desejos. À luz da palavra de Deus não é isso. Você casa para agradar o próximo.
Você não casa para receber agrado. É duro esse discurso. Mas à luz da palavra é isso. Você não vai perguntar o que ele tem de fazer para te agradar. A pergunta é, o que eu tenho que fazer para agradar o meu cônjuge? Porque o centro do casamento, queridos casais, não é o eu. Eu. O amor não é egocentralizado. O amor é o olho no outro, no próximo. E nesse caso, o próximo é o seu cônjuge. Esse é o segundo segredo da relação conjugal. O que eu estou falando aqui vai completamente contrário a tudo que é... A tudo não, a grande parte das coisas que é falado aí. Casamento é uma vida de renúncia. Então você precisa esvaziar sua mala para ficar mais maneira. Você precisa olhar para o outro com os olhos do outro. Você precisa perguntar o que eu preciso para agradar o outro, o que ele gosta. Se você aponta para você, sinto dizer, você vai ter um casamento turbulento, sombrio, frio. E muito frio. Uma segunda figura que eu quero trazer, do qual é a visão do casamento, é a conta bancária. Todo mundo tem conta bancária, e quem tem? Levanta a mão. Quem tem conta em banco? Ninguém mais que levantou. Jonathan não tem, não? Eu já ia acionar o serviço secreto para colar em você. Você está lavando dinheiro, amigo. Você não tem conta bancária, você está lavando dinheiro. Rapaz, todos nós temos uma conta bancária. Tem gente que quer entrar no casamento, só quer entrar para sacar. Não oferece nada. Não retribui nada. Entra na relação, nessa conta casamento, ele só quer sacar. Mas a conta casamento é uma conta de depósito. Você tem que fazer depósitos para que a conta fique azul e sacar pouco. Imagina a cena. Quando você é aquele camarada que tem uma boa conta bancária, uma conta gorda, todo mundo te trata bem. Você paga em dia o açougue, o mercado, tal, cartão de crédito, às vezes, muitos usam o cartão de crédito para ter pontos, milhas, é bom, mas grande parte paga em dinheiro e tal. Recomendo pagar em dinheiro, né, para o leão parar de fiscalizar você quando você usa no cartão de crédito, senão você não consegue se livrar do imposto de renda, vai te arrancar o couro, enfim, dando uma dica. Paga em dinheiro, então você tem crédito na praça. Mas, aqui e acolá você passa por problemas financeiros. Sim ou não? Covid, todo mundo, a maioria das pessoas passaram por problemas financeiros. Todos aqueles que tinham um dinheirinho guardado tiveram que usufruir, gastar com saúde, etc. Muitas famílias, mais de 70% das famílias brasileiras se endividaram no período do Covid. Então nós passamos por problemas difíceis. E no casamento, na conta bancária do casamento, nós vamos ter muito tempo, várias vezes, muita dificuldade. Altos e baixos. Só que imagine essa pessoa, que ele é um bom pagador, tem um bom relacionamento com o banco, com o seu gerente. Quando ele passa por uma crise financeira, ele chega no gerente, o gerente fala, não, meu amigo, eu te conheço. Quanto é que você quer de empréstimo? Para os outros aí é 2%, mas para você é 1%. Então você tem boas taxas de crédito. Você resolve a situação. Mas se esse camarada continuamente é aquele que sempre deixa em débito a conta no vermelho, ele não consegue crédito. O gerente não quer nem papo com ele. Semelhantemente, a conta do casamento é a mesma. O nosso gerente se chama Jesus Cristo. O nosso gerente está ali. E se ele sabe do teu esforço, da tua devoção, da tua consagração, do amor que você tem, um amor sacrificial permanente pela sua esposa, ou vice-versa, no momento de crise, ele vai te atender. Porque ele sabe que você é um bom pagador. Ele vai te atender. Ele sabe que você tem crédito na praça. Você dá bom testemunho para os de fora. Você é exemplo para os mais novos. Você não é violento. Você é sério. A irmã dá exemplo. As mais novas olham para aquela irmã e falam assim, puxa, eu queria ser igual a essa irmã. E que Deus me consagre um varão igual dela. O gerente olha, eita, casal porreta, rapaz. A crise vai vir, mas eu estou aqui para suprir eles. Diferentemente, é quando a conta está negativa.
Você não é exemplo para ninguém. É agressivo. A mulher é uma tagarela. A jovem olha e fala, Deus me livre dessa irmã. quero um papo com ela. O gerente olha aqui, irmão difícil demais. A crise virá. Eu não vou conceder um empréstimo. Mas, varão, agora é para os varões. Eu queria só uma aguinha aqui, por favor. Obrigado. Para os varões. Sabe o que é investir em casamento? Porque às vezes a gente pensa, né, Ernesto, que tem que ganhar bem. Não. Irmãos, investir no casamento... Maridos, presta atenção. Investir em casamento é você fazer programa de índio. Sair da rotina. Quebra parâmetros. Quebra barreira. É você ir na esquina e comer um caranguejo gordo. Cheio de óleo. Comer um hambúrguer que só tem óleo. Alface de 4 dias. O alface chega a estar preto. Pega uma Coca-Cola, toma e ajeita no estômago. Você quebra a rotina. É chamar a digníssima a esposa, levar para comer algo. Quebra a rotina. É investir. Fazer programa de índio, nada programado. Porque se você programar, você não vai sair. Você não vai quebrar a rotina. Você precisa... É hoje, é eu e você, nega véia. Vamos sair. Não, esquece tudo. Vamos sair. Varão tem que ser coragem. Muitas das vezes nós varões tem que viver pela fé. Às vezes tu está com cartão de crédito. Se a tua esposa tiver um cartão de crédito, deixa o seu cartão de crédito. Pega o meu. Vou orar por você aqui por fé. Vai em paz. Jesus é o Senhor. Pega as irmãs aí. Eu vou estar orando para você ter limite no cartão de crédito. É viver por fé. É você, por exemplo, pegando a nossa realidade em Brasília, tem hotéis aqui, é você sair uma diária no hotel, quebrar a rotina, ser servido. Isso é investir. Uma viagem aqui, outra não precisa fazer viagem para o exterior. Quebrar a rotina. Investir, sair desse negócio, sair desse marasmo. Esses são micros, pequenos depósitos que você tem que fazer. Dá um presentinho, dá flores, do nada. Esqueci o nome, é Anderson, né? Anderson. Estou bom de memória. Anderson, né? Anderson, é do nada. Você trazer um presentinho para a Milena. Um buquê de flores. E eu lembro uma vez, cadê a Irene? Ela está lá fora, então vou contar. Vou contar uma tragédia minha. Uma tragédia. Nós éramos recém-casados. E eu queria agradar ela, né? Garotão novo, 20 e poucos anos. Queria agradá-la. Aí eu passei na feira, Manuel, e comprei uma calcinha. Meu Deus! Só que eu não sabia o nome, o número. Falei para a vendedora, não, o corpinho dela é assim, assado. Aí passou a menina, falei, o corpo dela é mais ou menos aquele ali. A menina, essa aqui. Qual a cor? Uma vermelha. Embolou, meu amigo, quando eu chego em casa com esse negócio. Ela cabia 3 Irenes dentro. Ô vergonha. Ela soltou os cachorros de mim, acabou comigo. Acabou comigo. Nunca mais compre calcinha para mim. Até hoje. 30 anos depois, nunca mais comprei. Obrigado. Nunca mais comprei. Mas eu me esforcei. Então, amados irmãos, vamos, casais, maridos, vamos investir na nossa conta casamento. Nós temos que ser pródigos, maridos, pródigos nos elogios, cautelosos nas críticas. Nós gostamos muito de criticar, mas seja cauteloso nas críticas, pródigo nos elogios, elogie, polido no trato. Algumas irmãs, isso é uma experiência pessoal, tá, irmãos? Eu observo algumas irmãs. Algumas irmãs chegam para mim tão dóceis, tão meigas. Irmão, por favor, não precisa. Puxa, que irmã doce. Mas quando eu olho para ela tratando o marido, algumas, pelo amor de Deus. E me coloco no pacote os homens. Homens tão dóceis com as irmãs. Não precisa. Olá, bom dia, boa tarde. Amém, irmã? E parece um troglodita com a esposa. Nós somos assim. Com os estranhos, nós nos relacionamos bem. Com os irmãos da igreja, nos relacionamos bem. Com as irmãs da igreja, nos relacionamos bem. Mas
Com o nosso cônjuge, nós somos um troglodita. Ácido, azedo. As irmãs ácida, azeda. Precisamos atentar para isso. Tratar o de casa com honra, com respeito, com amor. Tá bom? Polido no trato, no elogio, cauteloso nas críticas. Jesus é o Senhor. Aleluia. A terceira figura que eu quero apresentar em relação, para nós entendermos a visão do casamento, olha que fantástico. E é exatamente isso que eu vou falar para os irmãos e para as irmãs. Está no jogo de tênis. Todos conhecem o jogo de tênis? Sim ou não? Jogo de tênis? Pá. E o jogo de frescobol. Tem semelhanças e dissemelhanças. Qual a semelhança dos dois jogos? Uma bola, uma rede, duas pessoas jogando. Qual é a dissemelhança? Enquanto no tênis eu sou adversário, eu jogo na fraqueza dele, quando eu vejo que ele está meio torto, eu jogo uma bola raquetada forte para derrotá-lo ou derrotá-lo e tirá-lo do jogo para eu vencer. É disputa. Eu só jogo bola quadrada. Ela está na direita, eu jogo na esquerda. Ele está na esquerda, eu jogo na direita. Só jogo bola quadrada. Para ele se destrambelhar e pegar a bola e perder. Isso é o tênis. É disputa. É afronta. É rivalidade. Mas tem um frescobol. Qual é a semelhança? Vocês jogam em dupla, em parceria. Quando um joga a bola quadrada, você ajeita ela e devolve redonda. Quando o marido joga uma bola difícil, a esposa ajeita a bola e devolve fácil. O frescobol é um jogo de parceria, de amizade, de crescimento juntos, dos dois ganharem. Na maioria das vezes, no nosso casamento, a gente joga um tênis com a nossa esposa ou vice-versa. Um jogo de disputa. Aí aqui, eu quero trazer uma advertência para as irmãs. Antes de fazer essa advertência, eu quero fazer um parênteses. Aqui, indaguei alguns irmãos, né? Irmãos, o que você acha que deveria falar no casamento? Qual é a necessidade? E várias necessidades foram surgindo. Várias respostas foram surgindo. Mas a grande maioria dos homens eu queria chegar em casa e que minha esposa não disputasse comigo. Porque eu já disputo demais. Todo dia eu mato um leão lá fora. Pelo simples fato, esposas, de nós sermos homens, nós já derrubamos um leão por dia. Lembra do que eu falei da desmasculinização do homem? É o tempo todo. Muitos de nós somos chefes no trabalho secular. Eu também coordeno, supervisiono equipes. E tem mulheres na minha equipe. Ai de você falar duro com a mulher. É machista, é assédio. Mas comigo não funciona. Eu dou duro com testemunho. Dou duro nas mulheres, quando tem que dar, claro. Mas é um problema. Você pode massacrar o homem, Claudemir. Mas a mulher da tua equipe, que faz o mesmo papel, ela dá uma hora e você não pode apertá-la, porque é machista, é assédio moral. É um problema. Então este homem chega em casa, o que ele recebe? A mulher disputando, afrontando. Então, esposas, o seu marido já derruba um leão por dia. Então, casamento não é concorrência, não é disputa, não é afronta. Em casa, o seu marido quer encontrar basicamente 3 coisas. E os irmãos não precisam dizer se é ou não. Mas eu tenho certeza absoluta. 3 coisas. Se você, quando o seu marido chegar em casa, esposa, independente mesmo se você trabalha ou não, se você fizer um cafunézinho nele, comidinha, cafuné, comidinha, e o lá está em paz, acabou. Você não precisa fazer mais nada. O que os homens dizem? Ou não? Mais coisa? É só isso. E eu vou chegar nas mulheres, o que elas precisam, lá no final. Mas para os homens só isso, um cafunézinho, uma comidinha e paz no lar. Porque as mulheres têm um poder, as mulheres, muito mais do que os homens. Lembra do livro? Por que os homens é razão e a mulher é emoção? O livro diz assim, esse livro diz assim, as mulheres têm um poder de trazer guerra para o lar. O homem não tem esse poder. Nós somos, né? Mas não.
Quem tem esse poder de trazer guerra para o seu lar é a esposa. Dependendo do jeito que ela acorda. Dependendo do jeito que você acorda, você tem o poder de trazer alegria, paz, tranquilidade, ou você tornar o seu lar sombrio. É com você. Você tem esse poder. E aí você desestabiliza toda a casa, não só o marido, os filhos também. Os filhos ficam ali observando tudo. Você tem esse poder, você tem muita autoridade. A propósito, aquela palavra, tem a palavra, né, que fala assim, submissão. Lá de Efésios capítulo 5. Você sabia que no radical da palavra, que poucas pessoas utilizam também, lá do grego, até quando, né? 9, 10? Meu Deus. Amém. Vou concluir. O radical grego da palavra submissão, um lado é isso mesmo, as esposas se sujeitam ao marido como Cristo, né? Enfim, com a igreja sujeitou a Cristo. Mas tem um outro radical ali, que poucas pessoas utilizam, que é equilíbrio na estrutura. O português é muito pobre em relação ao grego. O grego é riquíssimo. Então, a palavra submissão é equilíbrio. Equilibrar as coisas. Então, a esposa foi dada a ela o equilíbrio de equilibrar as coisas. Ela tem o poder de equilibrar a estrutura. Como é que o marido vai proteger se não tem um equilíbrio no lar? Como é que ele vai proteger se a estrutura está fragilizada? E essa estrutura, quem controla é a esposa. A estrutura do lar, quem controla é a esposa. Como é que o marido vai prover? Como é que o marido vai proteger? Não tem como. Uma estrutura desestabilizada, não tem como o marido prover. Então, esposas, amém. Para concluir, eu quero trazer a quarta figura de linguagem. Vou deixar duas para outro momento. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Então ele fala aqui que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Então o casamento é uma questão de vida ou morte. Esposa e esposo, você pode dar a vida ou pode dar a morte. Você pode dar a vida do seu casamento ou matar o seu casamento. E aqui para concluir, eu queria trazer dentro disso aqui, né? Por muito tempo eu fui criado na área rural, próximo de Sobradinho ali, até os 14 anos. E naquele tempo, né, 18 anos atrás, a medicina ainda é um pouco rara nesses locais rurais. Medicina, então as pessoas, em farmácia, as pessoas se viravam com casca de pau, raizada, engarrafada. Né? Até hoje ainda nos lá tem? Garrafada para mulher engravidar, tome. Bota uma cascavel aí, uma cascavel com o chocalho dela, um João Barreiro, João de Barro, João Barreiro, né? O botequeiro ali, ex-botequeiro, sabe? João Barreiro, e dá para a mulher que ela engravida. Tem um negócio desse. E lá na minha região tinha um camarada sábio, um senhor sábio, barbudo, muito inteligente, que ele fazia essas garrafadas pro pessoal. Só que ele não fazia garrafada de diarreia, unha encravada. Não, para mulher engravidar. Não, ele fazia garrafada para curar situações emocionais no casamento. Era a lenda. Aí tinha um camarada que lá ele tinha confusão. Aí tinha essa lenda lá, eu era moleque. E surgiu um camarada lá que ele estava com conflito no casamento. Aí ele foi lá anunciou: tô sabendo que o senhor aí faz uma garrafada para curar problema no casamento. Ele: faço sim, faço. O que tu precisa? Eu quero uma garrafada, tô com problema, pau quebrando lá em casa, pegando fogo. Eu quero saber se... Não, faça a garrafada. Quanto que é? Tanto. Ele cuspiu o marimbondo. Esse valor, claro, eu garanto para você que a garrafada funciona. Se não funcionar, devolve o dinheiro de volta. Até naquele tempo já tinha, devolve o dinheiro. Se não funcionar, eu garanto para você que funciona. Se você fizer, como disse. Então sendo assim, eu quero. Pagou. Ele saindo com a garrafada e falou: não, bem, ela funciona, mas como é que funciona? Como é que toma? Vou te explicar. Vou chegar em casa, quando o caldo entornar lá, que ferver, que a bagaceira acontecer, que começar
o fogo estranho surgir, labareda de fogo surgir do casal, você pega a minha garrafada, dá um gole cheio, mas não engole. Aguenta, não engole. E deixa ela falar. Aguenta. Deixa ela falar. Quando ela parar de falar que ia acalmar, você engole. Precisa de legenda? Ou tem que explicar? Funciona. O problema é que os dois fervem. Numa relação conjugal, o poder da língua, os dois fervem. Os dois se estranham. Os dois disputam. Os dois querem ganhar espaço. Um fala mais alto do que o outro. Então, essa questão da língua é sério. Senhor Jesus. Estou falando aqui na linha da garrafada para concluir. Amados irmãos e casais, nesse contexto, né, disputam quem fala mais alto, quem grita mais alto. Nós precisamos saber o que nós falamos. Não é o que você fala, mas como você fala. É a entonação. Muda tudo. A entonação muda tudo. Você pode falar várias coisas, dependendo da maneira como você fala, do momento que você fala, aonde você está, a circunstância que você está. Você pode falar. Então nós não sabemos muitas das vezes discernir como devemos falar. Para concluir agora, do poder da língua, rumine depois desse versículo, eu não vou avançar mais. Eu quero trazer também uma figura, outra figura que também fala sobre o poder da língua, a entonação. Dependendo do que você fala, a maneira como você fala, você ofende, você magoa, fala o que não quer, na hora que não é para falar, e é tarde. Existe uma família que o filho passou para medicina. E o filho viajou. E os pais trabalhando duro, né? Um era padeiro e a mãe era diarista. Dono de padaria e a mãe era diarista. Pagando a escola de medicina, né? A faculdade de medicina do filho. E aí bancava tudo. Determinado dia, chegou na época do telegrama. Chegou um telegrama e o pai abriu e falou assim: papai, manda dinheiro. Aí o pai olhou: mas que moleque abusado. Ele fala dessa maneira. Manda dinheiro, esse moleque é abusado. Eu não vou mandar coisa nenhuma. Esses filhos de hoje, tudo folgado, a gente se matando aqui. Eu acordando 4 da manhã fazendo pão, funcionário. A mulher, coitada, no tanque lavando roupa. E ele com esse negócio de papai manda dinheiro. A esposa chegou, o marido cuspindo maribondo. A esposa sábia. Ei, uma mulher sábia. É potência, meu amigo. O contrário também é potência para o mal. A mulher sábia chegou. O que foi, marido? Não, o teu filho. Quando tem um problema com o filho, não é o teu filho. Não é o meu, é o teu. Ele deveria falar assim: não, porque é o nosso filho. Não, ele falou: o teu filho me manda um telegrama pedindo mais dinheiro. É um absurdo, não vou dar não para esse moleque sem vergonha. A esposa pegou, para acalmar o marido, olhou: mas amor, não é isso que ele falou não. Mas não, como que é? Está escrito aí. Não, ele falou assim: papai, manda dinheiro. Ah, então se é assim eu vou mandar. Beleza. A entonação, o texto era o mesmo. A entonação tirou a ira do pai e o pai mandou o dinheiro para o filho. Então cuidado com o que nós falamos. Né? O casamento é uma arte, uma dádiva. Tá bom? Depois a gente avança. O primeiro número é o número 9. Quem está com o número 9 aí? 9. José. Vai lá, José. José, leia com bastante calma aí. Pode ler bem alto. Casamento é amar até o fim. Amar primeiro, fio de cabelo branco aparecer, até a primeira ruga aparecer, até os quilos a mais surgirem. Cristo deu a vida pela igreja, não sou eu e o outro. É o outro, né? É o outro. Obrigado. Pode sentar, José. Obrigado. Casamento é amar até o fim, tá bom? E se os quilos aparecerem? Não tem problema. A ruga aparecer, e vai aparecer, não tem problema. 5, número 5. Jonathan, lê bem alto para nós, por favor. Deus estabeleceu o perdão, devendo ser humilde bastante para usá-lo. Às vezes você pede o perdão até sem palavras, com ações de carinho, passando a mão no cabelo, dando peitinho, levando para jantar e etc. Ainda pode usar a sua criatividade. Obrigado, Jonathan. Pega a frase que o Jonathan leu. Deus estabeleceu o perdão
e devemos usá-lo. Tá difícil abrir a boca? Maridos ou homens, passa a mão no cabelo. Se ela virou do lado para lá, chega devagarinho, nesse frio. Se ela der um coice, afasta um pouquinho, chega. No outro dia, chama para jantar. E você pode também usar o perdão com palavras, tá bom? Isso é importante. O perdão que Deus estabeleceu está aí para sermos usados. Número um. Quem é o número 1? Damião. O primeiro segredo para ficar casado ou permanecer casado é a capacidade que você tem de aceitar o outro, de renunciar muita coisa em prol do seu cônjuge. E a arte de engolir sapos e vomitar diamantes. Eita, é bem difícil, mas isso não é coisa. Obrigado, Damião. Obrigado. Por causa do tempo, a gente... Número 4. Lê para nós, Silvio. Terceiro segredo para um casamento duradouro e feliz é zelar toda conta discórdia. Todo dia é perdoar. Irai-vos, não pegueis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Obrigado, Silvio. Terceiro segredo para o casamento duradouro e feliz é zerar a conta da discórdia. Que antes do pôr do sol, resolva a tua questão, tá bom? Com seu cônjuge. Número 6. Uma da função do casamento é ser um aliviador de tensão e não um provocador de estresse. Qual é o nome do irmão aí? Lucas. Obrigado, Lucas. Pessoal, casais, olha só. Uma das funções humanas do casamento é ser um aliviador de tensão e não provocador de estresse. Pega essa frase. Toda vez que o seu casamento está sendo um provocador de estresse, tem algo errado. Alguém não está cumprindo o seu papel na relação conjugal. Casamento, ele deve ser um aliviador de tensão. Abraham Lincoln foi o 10º presidente americano dos Estados Unidos. Ele foi morto, assassinado em 1865. Abraham Lincoln. Os biógrafos que relataram a vida dele dizem que a maior tragédia na vida dele não foi o assassinato dele, mas o casamento com Mary Todd Lincoln. O casamento com a sua esposa. Isso está na biografia de Abraham Lincoln. Eu tive que ler esse livro para fazer uma resenha. Imagine, meu Deus, o camarada foi assassinado e os biógrafos disseram: a maior tragédia não foi o assassinato, foi ele ter casado com Mary Todd Lincoln. Os biógrafos dizem que ela é uma ranzinza rixosa, que o menor apelido que ela dava para Lincoln era macaco, e de que quando ele estava na reunião, seja na Casa Branca ou na casa dele, no palácio da Casa Branca, diz que ela arrumava uma confusão, ele no meio dos ministros, ela jogava café quente no rosto dele. O presidente americano e ela, primeira dama da maior potência dos Estados Unidos. Dizem que ele fazia reuniões até 2, 3 horas da manhã com seus ministros e perguntava para ele: por que eu não quero chegar em casa? Eu não quero ir para casa. E os ministros, alguns ministros, né, depois na biografia falavam assim: o Lincoln ficava fazendo reunião com a gente, depois saía para tomar uísque com os melhores amigos, mas porque ele ficava tomando o nosso tempo, porque ele não queria ficar com a Mary. O casamento tem que ser um aliviador de estresse e não provocador de tensão. Isso é sério, tá bom? Número 2, que é o número 2? É o Washington. Seja bem-vindo, Washington. Obrigado. Só pega o microfone, por favor, atrás de você. Essa voz bonita tá legal. Eita. Número 2. Segundo segredo da vida conjugal. Você vai olhar para a vida com os olhos do seu cônjuge. Você não vai perguntar o que ele tem que fazer para te agradar. A pergunta é: o que eu tenho que fazer para agradar meu cônjuge? Porque o centro do casamento não é o eu. O amor não é egocentralizado. O amor é olho no olho no próximo. Isso, é o olho no outro, no próximo. Obrigado, Washington. Obrigado. Não. Número 3. Sim, Fábio, por favor. Casamento não é concorrência, não é disputa.
não é afronta. Em caso o marido quer encontrar basicamente 3 coisas: paz, um cafuné e uma boa comidinha. Excelente. Número 7. A sua casa tem exatamente a sua cara. Você se vê refletido na sua casa. As pessoas e o seu cônjuge veem você refletido na sua O jantar casa. está pronto? O Se jantar está você é pronto? uma pessoa alegre, Já tá esfriando. bem-humorada, Tá. agradecida a Deus, a sua casa e o seu casamento terão disciplina também. Ok, obrigado. Número 8. Claudemir. Lê, Claudemir, por favor. O que eu posso fazer para que a minha casa seja um lugar de vida, de paz, de alegria, de amor e de bênção? Muito bom. Obrigado, Claudemir. 10º. Lê, Marcos. Qual a função do marido? É amar sua esposa, protegê-la, cuidar dela e morrer por ela, se preciso for. Como é que é amar? Como é que é o amor do marido pela esposa? É um amor santificador, que o amor do marido santifica a esposa. Uma mulher bem amada se sente protegida. Pegue a visão. O marido deve amar, proteger, suprir, ouvir, galantear, prover as necessidades de sua esposa. Ok? E a esposa? A esposa deve respeitar. Então, o amor, o marido é dado amor, a esposa o respeito. Cuidar e prover. Eu vou mudar o termo. E prover a relação íntima do casal. Sabe por quê? Porque os estudos mostram que as relações íntimas, a partir dos 5, 6, 7 anos, ficam mais raras. E tem que ter um esforço contínuo para manter essa intimidade. Porém, a grande dificuldade é que o sexo feminino, na maioria das vezes, rejeita essa ação. Por isso que os estudiosos indicam que a mulher, o sexo mais frágil, deve prover a necessidade da relação íntima. Porque o camarada está ali, o tempo todo, às vezes fazendo incursões, e é rebatido, mas mostra que para acontecer esse momento, é mais disposição do sexo feminino, beleza? Não vou desenvolver isso, mas fica essa dica aí, para que é um dos segredos do nosso casamento, tá bom? Vamos ficar de pé? Quero orar rapidinho?